Como eu me enganei com meu filho. Eu nunca imaginei que meu próprio filho chegaria a esse ponto comigo. Durante anos, repeti para mim mesma que era só uma fase, que eu estava exagerando, que toda família passa por momentos difíceis. Mas naquele dia, algo dentro de mim se partiu de um jeito que não tinha mais conserto. Meu nome é Morgana, e até pouco tempo atrás eu acreditava que ser mãe significava aguentar tudo em silêncio, engolir palavras, ignorar olhares atravessados, aceitar pequenas faltas de respeito como se fossem normais. Afinal, era meu filho, eu tinha colocado ele no mundo, eu deveria ser forte. Só que força demais também cansa. Tudo começou de forma sutil, quase invisível. Comentários atravessados disfarçados de brincadeira. Respostas secas quando eu fazia perguntas simples. Olhares de impaciência, como se minha presença fosse um incômodo constante. Eu tentava relevar. Dizia a mim mesma que ele estava estressado, que a vida adulta pesa, que eu precisava ser compreensiva. Mas a linha foi sendo empurrada, dia após dia. Naquela casa, eu comecei a sentir que não havia mais espaço para mim. Não era mais o meu lar. Era como se eu estivesse apenas ocupando um canto que já não me pertencia. E o mais doloroso era perceber que ninguém parecia notar. Ou pior, parecia achar normal. Minha filha, Ana, sempre tão próxima do irmão, ria das situações. Dizia que eu levava tudo a sério demais. Mãe, você precisa relaxar, ele é assim mesmo. Meu marido, Daltro, preferia o silêncio. Quando eu tentava conversar, ele desviava o assunto, ligava à televisão ou saía para resolver qualquer coisa. O jeito dele de manter a paz sempre foi fingir que o problema não existia. E minha mãe, Clara, quando eu desabafava, vinha com aquele tom que misturava preocupação e cobrança. Você criou ele assim, agora precisa aguentar. Aos poucos comecei a me perguntar quando foi que ser mãe virou sinônimo de desaparecer. O ambiente dentro de casa ficou pesado. Eu sentia isso no ar, no jeito como meu filho passava por mim sem olhar, no modo como falava comigo como se eu fosse alguém inconveniente, alguém que atrapalhava a rotina dele. Não havia mais carinho, nem paciência, só distância. Até que chegou o dia em que ele ultrapassou todos os limites. Não foi um grito, não foi uma agressão física, foi algo muito pior. Foi a frieza. As palavras ditas sem emoção, como se eu não tivesse importância nenhuma, como se tudo o que eu fiz, tudo o que abdiquei, não tivesse valor algum. Ali eu percebi uma verdade que me assustou profundamente. Se eu continuasse ali, eu iria desaparecer por dentro. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro, entendi que algo precisava mudar. Eu ainda não sabia como nem quando, só sabia que permanecer naquela situação significava perder a mim mesma pouco a pouco. E eu já tinha perdido demais. Depois daquela noite, eu passei a enxergar tudo com mais clareza, como se uma névoa tivesse se dissipado e revelado algo que sempre esteve ali, mas que eu me recusava a ver. Cada gesto, cada palavra atravessada, cada silêncio prolongado começou a pesar de um jeito diferente. Meu filho já não falava comigo. Ele se dirigia a mim apenas quando precisava de algo: dinheiro, favores, silêncio. Eu existia apenas para servir. Qualquer tentativa minha de diálogo era recebida com impaciência, como se eu estivesse atrapalhando algo muito mais importante. Certa manhã, pedi algo simples: respeito. Nem explicações, nem carinho. Só respeito. A resposta veio em forma de riso curto e um comentário que me atravessou como lâmina. Não vou repetir as palavras, mas o tom dizia tudo. Eu era exagerada, dramática, um peso. Aquilo ecoou em mim o dia inteiro. Minha filha Ana assistia a tudo como se fosse um espetáculo comum. Às vezes até reforçava as atitudes do irmão, minimizando minhas reações. Mãe, você precisa parar de se fazer de vítima. Ouvir isso da própria filha doeu mais do que qualquer grosseria. Era como se meus sentimentos fossem inconvenientes para todos naquela casa.
Procurei apoio em Daltro mais uma vez. Esperei o momento certo, falei com calma, expliquei como eu estava me sentindo. Ele ouviu em silêncio, balançou a cabeça e respondeu com a frase que sempre encerrava qualquer conversa difícil: vamos evitar confusão. Evitar confusão para ele significava me pedir para aguentar calada. Os dias seguintes foram marcados por pequenas humilhações disfarçadas de normalidade. Coisas simples, mas constantes. Meu espaço sendo invadido, minhas decisões ignoradas, meu tempo desvalorizado. Eu já não tinha voz dentro da própria casa. Em um almoço de família na casa da minha mãe Clara, tudo ficou ainda mais claro. Enquanto eu ajudava na cozinha, ouvi meu filho fazendo comentários sobre mim na sala, em tom de deboche. Riram. Ninguém o interrompeu. Quando confrontei minha mãe, esperando ao menos compreensão, ela suspirou, cansada. Você precisa entender que os filhos crescem. Não seja tão sensível. Naquele momento percebi que eu estava sozinha. Voltei para casa com um peso no peito que não me abandonava. Passei a ter dificuldade para dormir. Acordava cansada, mesmo sem descanso. Minha presença parecia incomodar a todos, e aos poucos fui me recolhendo. Falava menos, perguntava menos, existia menos. Até que um dia, ao me olhar no espelho, quase não me reconheci. Ali estava uma mulher exausta, tentando ocupar o menor espaço possível para não incomodar. E a pergunta veio com força: quando foi que eu deixei de ser alguém naquela família? Foi nesse ponto que comecei a pensar em algo que antes parecia impossível. Não como fuga, mas como sobrevivência. Talvez a única maneira de ser ouvida fosse o silêncio. Talvez, para ser vista, eu precisasse desaparecer. E essa ideia, que no início me assustou, começou a fazer cada vez mais sentido. A ideia de desaparecer não surgiu de uma vez. Ela foi se formando aos poucos, como uma saída de emergência que eu evitava olhar, mas que sempre esteve ali. Quanto mais eu tentava me encaixar, mais percebia que não havia espaço para mim naquela casa. Eu não era mais parte da família, eu era o problema. Comecei a observar tudo em silêncio. As conversas que aconteciam sem mim, as decisões tomadas sem que ninguém perguntasse o que eu pensava, as risadas que cessavam quando eu entrava no cômodo. Era como viver em um lugar onde minha presença precisava ser tolerada, nunca acolhida. Passei a sair mais cedo e voltar mais tarde, só para evitar conflitos. Inventava tarefas, caminhadas longas, qualquer coisa que me mantivesse fora de casa. O lar que um dia construí tinha se transformado em um ambiente onde eu precisava me proteger. Foi nesse período que procurei ajuda fora. Uma conversa simples, sem julgamentos, foi suficiente para alguém dizer em voz alta o que eu já sentia por dentro. Isso não é convivência, é anulação. A palavra ficou ecoando na minha mente. Anulação. Era exatamente isso. Comecei a entender que insistir não era amor, que tolerar desrespeito não me fazia uma mãe melhor, e que permanecer ali apenas para manter as aparências estava me custando algo muito maior, minha dignidade. Passei noites em claro pensando no que viria depois, no medo de ser julgada, no que diriam sobre mim, no peso de sair sem explicações, porque eu sabia, se eu tentasse conversar mais uma vez, tudo se repetiria. Pedidos de paciência, promessas vazias, e depois nada mudaria. Foi então que tomei uma decisão silenciosa. Não contei a ninguém, nem a Ana, nem a Daltro, muito menos a minha mãe Clara. Algumas decisões não precisam de plateia, elas precisam de coragem. Comecei a separar poucas coisas, roupas simples, documentos, aquilo que era realmente meu. Tudo feito com calma, sem levantar suspeitas. Cada objeto guardado era um passo a mais longe de um lugar que já não me queria. Meu coração acelerava só de imaginar o que viria depois. O choque, a confusão,
as acusações, mas pela primeira vez em muito tempo, o medo não me paralisava, ele me empurrava para frente. Na última noite antes de ir, sentei sozinha na sala escura. Ouvi as vozes no quarto ao lado, risadas, conversas das quais eu não fazia parte. E, surpreendentemente, não senti raiva, senti clareza. Ali eu tive certeza. Ficar significava continuar desaparecendo aos poucos. Ir embora era a única forma de me salvar. Naquela madrugada, com o coração apertado e a mente firme, eu saí sem olhar para trás, sem avisos, sem despedidas, não como punição, mas como escolha. Eu não estava abandonando ninguém. Eu estava, pela primeira vez, escolhendo a mim. Os primeiros dias longe foram estranhamente silenciosos, um silêncio que não machucava, não cobrava, não exigia nada de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu acordava sem aquele peso no peito, sem a sensação de que precisava me justificar por existir. Eu desliguei o celular, não por raiva, mas por necessidade. Precisava escutar meus próprios pensamentos antes de lidar com os dos outros. Cada hora que passava confirmava algo que eu temia admitir. Eu estava melhor longe deles. Mas a paz nunca foi uma linguagem que minha família soube respeitar. No quarto dia, liguei o celular por alguns minutos. A tela se iluminou como um alerta. Chamadas perdidas, mensagens desesperadas, áudios longos, carregados de urgência e indignação. Não era preocupação genuína, era perda de controle. Minha mãe, Clara, alternava entre desespero e acusação. Isso já foi longe demais. Você não pode fazer isso com a sua família. Meu marido, Daltro, pedia que eu voltasse para conversarmos, como se conversar nunca tivesse sido exatamente o que ele evitou por anos. Minha filha, Ana, dizia que eu estava exagerando, que estava causando um escândalo desnecessário. Nenhuma mensagem perguntava como eu estava. Todas perguntavam onde eu estava. Foi aí que entendi. Meu sumiço não doeu porque eu fazia falta. Doeu porque eu deixei um vazio que eles não sabiam preencher. As coisas escalaram rápido demais. Vizinhos começaram a ligar, parentes distantes apareceram. Alguém comentou que eu tinha sumido do nada. De repente, minha ausência virou um problema público. Até que recebi uma ligação que fez meu estômago gelar. Uma autoridade precisava confirmar se eu estava bem. Não entrei em detalhes, apenas disse a verdade. Eu estava segura, tinha saído por vontade própria, não queria ser encontrada naquele momento. Mesmo assim, fui orientada a comparecer a um local oficial para esclarecer a situação. Não como acusada, mas como alguém que precisou desaparecer para ser ouvida. Quando cheguei e vi todos reunidos, entendi que meu silêncio tinha feito o que minhas palavras nunca conseguiram. Pela primeira vez, eles estavam obrigados a escutar. Minha mãe parecia abatida, mas havia algo familiar em seu olhar, indignação. Meu marido evitava me encarar. Minha filha cruzava os braços, defensiva. E ali, diante de todos, eu finalmente disse aquilo que passei anos engolindo. Eu não desapareci para machucar ninguém. Eu desapareci porque ficar estava me machucando. O silêncio que se seguiu foi pesado, incômodo, necessário. Não houve pedido imediato de desculpas, não houve lágrimas sinceras, mas houve algo novo, limites sendo impostos por alguém de fora, algo que eles não podiam ignorar ou minimizar. Pela primeira vez, minha dor não foi chamada de exagero. E naquele momento eu soube, independente do que viesse depois, eu nunca mais aceitaria voltar ao lugar onde precisei desaparecer para sobreviver. O ambiente estava carregado de tensão. Não havia gritos nem acusações diretas. Havia algo mais difícil de enfrentar, a verdade exposta. Todos estavam ali, não por vontade própria, mas porque pela primeira vez o que acontecia dentro da nossa família tinha ultrapassado as paredes da casa. Quando me pediram para explicar por que eu tinha ido embora sem avisar, eu respirei fundo, não para me defender, mas para não recuar. Eu tentei falar, muitas vezes. Minha voz saiu firme,
diferente de antes. Não havia mais pedido de compreensão nela, havia constatação. Olhei para Daltro primeiro. Quando eu procurei apoio, você escolheu o silêncio. Ele abaixou os olhos, não negou. Depois, encarei Ana. Quando eu disse que estava doendo, você riu. Ela tentou responder, mas não encontrou palavras. Por fim, minha mãe, Clara. Quando eu pedi limites, você chamou de drama. O rosto dela se contraiu. Pela primeira vez, não havia argumento pronto. Não foi uma conversa fácil. Também não foi um pedido de desculpas coletivo, como muitos esperariam. O que aconteceu ali foi mais profundo. Foi o reconhecimento, ainda que relutante, de que eu não era invisível, de que eu tinha cruzado um limite sem volta. Ficou estabelecido algo simples, mas definitivo. Eu não voltaria para aquele lugar. Nosso contato mudaria. Regras claras seriam respeitadas. Não por amor imediato, mas por consequência. E algo curioso aconteceu dentro de mim. Eu não senti culpa. Pela primeira vez, não me senti egoísta por escolher a mim mesma. Não me senti cruel por impor distância. Não me senti errada por não voltar atrás. Quando saí dali, o ar pareceu mais leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu não carregava mais o peso de manter uma estrutura que me esmagava. Nos dias que se seguiram, o silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era ausência. Era paz. Eu dormia melhor. Pensava com clareza. Caminhava sem aquele nó constante no peito. Descobri que desaparecer não foi o fim da minha história. Foi o começo de uma nova versão de mim. Hoje, minha família ainda existe na minha vida, mas a distância é necessária para que eu possa respirar. Algumas relações não precisam acabar. Elas precisam mudar. E se você que está assistindo já se sentiu pequeno dentro da própria família, saiba disso. Às vezes, ir embora não é abandono. É sobrevivência. Depois daquele dia, a vida não virou um conto de fadas. Ninguém muda da noite para o dia, e eu não esperava milagres. Mas algo fundamental tinha mudado. Eu não precisava mais me explicar para existir. Voltei para casa com a sensação estranha de quem atravessou uma fronteira invisível. Nada parecia diferente por fora, mas por dentro tudo estava fora do lugar, no melhor sentido possível. Era como reaprender a caminhar sem pedir licença. Os dias seguintes foram silenciosos. Não o silêncio opressor de antes, mas um silêncio espaçado, respeitoso. As mensagens diminuíram, as cobranças cessaram. Pela primeira vez, ninguém exigia que eu estivesse disponível o tempo todo. Eu comecei a fazer coisas simples que antes pareciam impossíveis. Saía para caminhar sem avisar, escolhia o que comer sem ouvir críticas, dormia sem aquele peso constante no peito. Pequenas liberdades que, juntas, pareciam um recomeço. Ainda havia dor, principalmente quando pensava em Ana. A distância entre nós doía mais do que eu imaginava. Mas aprendi algo importante. Proximidade sem respeito também machuca. E às vezes amar é saber parar. Daltro tentou se aproximar algumas vezes, com aquele jeito contido de quem não sabe lidar com sentimentos profundos. Não houve grandes conversas, apenas gestos tímidos, e pela primeira vez eu não corri para preencher o silêncio por ele. Minha mãe, Clara, demorou mais. Quando ligava, sua voz vinha diferente, menos controle, mais cautela. Não era arrependimento total, mas era um começo, e eu aprendi a não exigir mais do que o outro pode oferecer. O mais importante foi perceber que eu não precisava da validação deles para seguir em frente. Eu já tinha feito a escolha mais difícil, a de não me abandonar novamente. Com o passar do tempo, comecei a entender algo que ninguém nos ensina. Algumas famílias não percebem que estão ferindo, até perderem o acesso. E mesmo assim, nem todas aprendem. Mas isso já não era mais responsabilidade minha. Eu passei anos tentando ser tudo para todos. Mãe dedicada, esposa paciente, filha compreensiva, mulher discreta. E nessa tentativa, quase desapareci de mim mesma. Hoje eu me vejo com mais clareza. Não perfeita, não curada de tudo,
mas inteira o suficiente para saber onde posso e onde não posso estar. Ainda existem dias difíceis, datas comemorativas, reuniões familiares, olhares atravessados. Mas agora existe algo novo: limites. E limites não afastam quem ama de verdade. Eles apenas afastam quem precisa ultrapassar você para se sentir bem. Se eu pudesse voltar no tempo, não diria para Morgana de antes: aguente mais. Eu diria: você não precisa desaparecer para merecer respeito. Mas às vezes, desaparecer é o único jeito de ser finalmente enxergada. E se você que está ouvindo essa história já pensou em sumir, em se afastar, em silenciar para não enlouquecer, saiba de uma coisa: você não é fraco. Você está tentando sobreviver. Escolher a si mesmo dói, mas continuar se anulando dói muito mais.